A Austrália é o sexto maior país do mundo, quase do tamanho do território continental dos Estados Unidos. Além disso, é o único continente sem um vulcão ativo. Mas nem precisa de um. Afinal, cientistas acreditam que as evidências mais antigas de vida na Terra podem ser encontradas nesse lugar mágico, conhecido mundialmente como a Terra Abaixo. No entanto, isso é apenas o começo. Há muito mais para falar sobre esse continente incrível, especialmente depois das descobertas impressionantes feitas recentemente. Tem muito mais por aqui além de cangurus e koalas, pode acreditar. Aqui estão 15 das coisas mais estranhas descobertas recentemente na Austrália. Número 1. O Homem de Mary. Essa gigantesca geoglifo localizado no sul da Austrália tem intrigado cientistas há décadas. Uma nova imagem da NASA, capturada pelo satélite Operational Land Imager, só aumentou o mistério. Marcado na paisagem árida com traços de mais de 35 metros de largura e quase meio metro de profundidade, o impressionante Homem de Mary pode ser visto até do espaço. Mas pode acreditar, essa obra monumental só foi descoberta em 1998, quando um piloto sobrevoava o Outback australiano. O mais intrigante é que ninguém viu sua criação acontecer. De alguma forma, uma pessoa, ou talvez um grupo, conseguiu desenhar um caçador aborígene com quase 4 quilômetros de extensão sem ser flagrado. Isso só mostra o quão isolada é essa parte do país. O desenho completo tem cerca de 27 quilômetros ao redor, o que faz dele o maior geoglifo e obra de arte do mundo. E claro, há muitas especulações sobre sua origem. Alguns dizem que foi apenas uma jogada de marketing, enquanto outros acreditam que pode ser uma mensagem para extraterrestres, ou até mesmo obra deles. Apesar de as imagens da NASA mostrarem essa incrível arte, o mistério continua sem solução. Mesmo que nunca descubramos quem fez o Homem de Mary, ele certamente é um dos maiores enigmas modernos. Número 2. Um possível foguete no fundo do oceano. Prepare-se para algo inacreditável. Não é raro que mergulhadores encontrem destroços de navios ou até ruínas antigas no fundo do mar. Mas esse achado foi algo fora do comum, o que parece ser os restos de uma antiga missão espacial. A imagem mostra o que lembra câmaras de combustão de um ônibus espacial. Não é algo que se espera ver nas águas australianas, mas também não é impossível. Em 1979, o famoso laboratório orbital Skylab, da NASA, despencou do espaço e seus destroços se espalharam pela Austrália. A enorme estrutura de 9 andares e quase 80 toneladas entrou na atmosfera terrestre e caiu em pedaços, principalmente no oceano. 10 fragmentos pesando mais de 450 quilos cada atingiram a Terra com a força de um meteoro. Agora, será que essa peça encontrada no fundo do mar é um dos últimos vestígios do Skylab? Ou será algo completamente diferente? O que você acha? Deveríamos deixá-la no oceano para a natureza tomar conta ou resgatá-la para um museu? Certamente seria um achado fascinante tanto debaixo d'água quanto em terra firme. Número 3. Hieróglifos egípcios na Austrália. Você já imaginou que a Austrália pudesse ter uma conexão com o Egito Antigo? Por mais improvável que pareça, há quem acredite que exploradores egípcios desembarcaram no país há cerca de 5.000 anos e deixaram para trás um registro enigmático. Esse suposto vestígio do passado ficou conhecido como os glifos de Gosford, um conjunto de símbolos esculpidos em rochas que, para alguns, seriam autênticos hieróglifos egípcios. Essas inscrições estão localizadas no Parque Nacional Brisbane Water, em uma área já conhecida por suas artes rupestres aborígenes. O local foi descoberto há algumas décadas e, desde então, se tornou um grande mistério para arqueólogos, historiadores e entusiastas de civilizações antigas. Para aqueles que acreditam na autenticidade dos glifos, esses símbolos são a evidência definitiva de que os egípcios realizaram viagens transoceânicas muito antes do que se pensava, chegando não apenas às Américas, mas também à Austrália. De fato, sabemos que a civilização egípcia possuía conhecimentos avançados de navegação. Alguns pesquisadores sugerem que embarcações egípcias poderiam ter cruzado oceanos há milênios, explorando terras distantes. Mas será que essas viagens realmente aconteceram? A questão divide opiniões. Muitos especialistas afirmam que os glifos de Gosford são apenas uma farsa moderna, possivelmente criados por entusiastas da arqueologia em tempos recentes.
Eles alegam que a forma como os símbolos estão esculpidos não condiz com a técnica egípcia original, além de conter erros gramaticais e estilísticos incompatíveis com a escrita egípcia antiga. Por outro lado, há pesquisadores independentes que defendem a autenticidade dos glifos, argumentando que os egípcios realmente poderiam ter viajado até a Austrália e deixado esse enigma esculpido na pedra. Para eles, essas inscrições seriam registros de exploradores egípcios que chegaram a essas terras em uma missão de reconhecimento. Independentemente da verdade, o mistério dos glifos de Gosford continua a atrair turistas, curiosos e teóricos da conspiração do mundo todo. Se são autênticos ou não, ainda é um grande enigma e uma das descobertas mais intrigantes da Austrália. Número 4. Um castelo na selva. No coração da floresta tropical do norte de Queensland, um castelo encantador se esconde entre as árvores, parecendo saído de um conto de fadas. Essa impressionante construção é fruto da determinação e do espírito visionário de José Paronella, um imigrante espanhol que chegou à Austrália em 1913 carregando um grande sonho. José desembarcou no país com uma ideia fixa: construir um castelo espetacular para sua noiva, que o esperava na Espanha. Para juntar dinheiro e tornar esse sonho realidade, ele passou mais de uma década trabalhando duro, primeiro cortando cana-de-açúcar e depois comprando, reformando e revendendo fazendas de cana. Seu esforço rendeu frutos, e em 1924 ele finalmente voltou à Espanha para buscar sua amada. Mas o destino tinha outros planos. Ao chegar, ele descobriu que sua noiva, Matilda, havia se casado com outro homem. Determinado a seguir em frente, José então pediu a irmã mais nova dela em casamento e voltou à Austrália com sua nova esposa em uma viagem que serviria como lua de mel e início de uma nova vida. O casal passou anos buscando o local ideal para construir sua casa dos sonhos. Foi em 1929 que José encontrou um pedaço intocado de floresta tropical ao lado de uma majestosa cachoeira. Ele soube imediatamente que aquele seria o lugar perfeito para seu castelo. A construção durou 10 anos e foi feita praticamente à mão pelo próprio José e sua esposa. Eles ergueram não apenas um castelo, mas um verdadeiro paraíso tropical, repleto de jardins exuberantes, pontes encantadoras, trilhas românticas e até um cinema ao ar livre. Mas o sonho de José ia além de simplesmente morar em um castelo. Ele queria que sua obra fosse compartilhada com o mundo, tornando-se um ponto de encontro para a comunidade. Assim, o local se transformou em um destino popular para festas, casamentos e eventos sociais, encantando visitantes com sua beleza e atmosfera mágica. Infelizmente, o tempo e a natureza foram implacáveis com o castelo. Ao longo dos anos, o local sofreu com ciclones, enchentes e até incêndios, deixando parte da estrutura em ruínas. No entanto, mesmo com os danos, a grandiosidade e o charme da construção permanecem. Hoje, o castelo é um dos destinos turísticos mais fascinantes da Austrália, oferecendo aos visitantes uma viagem no tempo e um vislumbre da incrível história de um homem que nunca desistiu de seu sonho. O Castelo Paronella não é apenas uma construção, é um símbolo de perseverança, amor e imaginação, uma prova de que os sonhos podem se tornar realidade, mesmo que de uma maneira inesperada. Número 5. A pirâmide submersa no oceano. Descoberta em 1788 pelo tenente da Marinha Real Henry Ball, essa impressionante formação rochosa se ergue a mais de 600 metros acima do oceano. Conhecida como Pirâmide de Ball, essa estrutura natural mede cerca de 1 quilômetro de comprimento e 300 metros de largura. O mais impressionante? Ela é o maior monte submarino vulcânico do mundo. Essa pirâmide é um dos poucos vestígios remanescentes de uma massa de terra submersa chamada Zelândia, considerada um continente perdido. O local, situado a mais de 650 quilômetros a nordeste de Sydney, é na verdade os restos de um vulcão gigantesco que existiu há cerca de 7 milhões de anos. Pode parecer um ambiente inóspito, mas essa pirâmide abriga uma criatura extremamente rara, o inseto-bastão da ilha de Lord Howe. Esse bicho peculiar, do tamanho de uma mão humana, estava desaparecido havia mais de 70 anos e era considerado extinto. No entanto, alguns indivíduos foram encontrados vivendo nessa pirâmide misteriosa. Número 6. O pavimento da Terra. Imagine caminhar por uma praia e se deparar com um chão que parece ter sido pavimentado por mãos humanas, como se fosse um grande mosaico natural.
Essa incrível formação, chamada de pavimento tessalado, fica na Tasmânia e é um fenômeno geológico raro que impressiona qualquer visitante. Seu nome vem justamente da aparência de ladrilhos perfeitamente alinhados, mas ao contrário do que se pode pensar, essa obra não foi feita pelo ser humano. Na verdade, sua origem remonta a cerca de 300 milhões de anos, quando os sedimentos se acumularam em uma área baixa e foram compactados ao longo do tempo. Eventualmente, forças naturais causaram rachaduras na rocha, criando padrões geométricos quase perfeitos. Mas o processo não parou por aí. A ação contínua das marés e do sal do mar esculpiu ainda mais essas formações, deixando-as com um visual ainda mais impressionante. O resultado é um verdadeiro espetáculo da natureza que, às vezes, parece até difícil de acreditar que seja real. Número 7. As cachoeiras horizontais. O renomado documentarista Sir David Attenborough descreveu esse fenômeno como a maravilha natural mais inusitada da Austrália. E ele tem razão. Localizadas na remota região de Kimberley, essas cachoeiras não são como qualquer outra que você já viu. Ao invés de a água despencar verticalmente, como acontece normalmente, aqui as cachoeiras correm na horizontal. O efeito ocorre devido às intensas marés da região, que estão entre as mais extremas do mundo. A água do oceano é puxada através de duas estreitas fendas na paisagem rochosa, criando um fluxo tão poderoso que parece uma cachoeira correndo de lado. Durante as marés mais altas, até 4 milhões de litros de água passam por essas fendas a cada segundo. E tem mais. Essas cachoeiras mudam de direção. Conforme a maré sobe e desce, a corrente se inverte, fazendo com que a água flua para frente e para trás, num espetáculo natural incrível. No entanto, não se anime para nadar por lá. Essa é a correnteza mais perigosa da Austrália. Se quiser ver essa maravilha de perto, há cruzeiros e passeios de barco disponíveis, mas esteja preparado para uma experiência radical. Número 8. A Praia de Conchas. Imagine uma praia sem areia. Em vez disso, o chão é coberto por bilhões de pequenas conchas brancas que se acumulam em camadas de até 7 metros de profundidade e se estendem por mais de 80 quilômetros. Esse paraíso único, conhecido como Shell Beach, fica na Baía Shark, na Austrália Ocidental. Mas como isso aconteceu? A resposta está na alta salinidade das águas locais, que favorecem a reprodução em massa de um tipo específico de molusco chamado cockle. Como praticamente não há predadores nessa região, os moluscos se multiplicam sem controle, e suas conchas acabam formando a paisagem espetacular que vemos hoje. E mais, as conchas se acumulam em quantidades tão grandes que, com o tempo, são compactadas em uma rocha calcária especial. No início do século XX, esse material chegou a ser extraído e utilizado na construção de edifícios históricos. Além do visual deslumbrante, a praia tem outra característica fascinante. Por causa da alta concentração de sal na água, o mar ali é parecido com o Mar Morto, permitindo que as pessoas flutuem com facilidade. Um destino perfeito para quem busca uma experiência única na natureza. Número 9. A Onda de Pedra. A Austrália tem ondas incríveis, mas nem todas estão no mar. Wave Rock, ou Rocha da Onda, é uma impressionante formação geológica localizada no interior do país, com quase 15 metros de altura e 100 metros de comprimento. Ela parece exatamente o que o nome sugere, uma onda gigantesca petrificada no tempo. Os cientistas estimam que essa rocha começou a se formar há impressionantes 2 bilhões e 600 milhões de anos. No entanto, foi durante a separação da Austrália e da Antártica, há mais de 100 milhões de anos, que sua aparência única começou a se esculpir. A erosão da chuva, do vento e da água subterrânea ao longo de milênios deu origem a essa estrutura fascinante, criando um efeito de camadas coloridas que parece uma verdadeira pintura natural. Para os povos aborígenes locais, Wave Rock é um lugar sagrado. De acordo com sua mitologia, a formação foi criada por a serpente arco-íris, um ser místico que deslizou sobre a Terra, moldando a paisagem à sua passagem. Hoje esse lugar atrai mais de 100 mil turistas todos os anos e é um dos cartões postais mais icônicos da Austrália. Número 10. Cooper, o dinossauro gigante. A Austrália já foi o lar de algumas das maiores criaturas que já pisaram na Terra. E em 2006, uma descoberta impressionante provou isso mais uma vez. Foi nesse ano que pesquisadores encontraram fósseis do maior dinossauro já descoberto no país, um verdadeiro gigante que recebeu o apelido de Cooper.
Esse titanossauro tinha cerca de 30 metros de comprimento, 6 metros de altura e podia pesar impressionantes 70 toneladas. Para efeito de comparação, ele era mais do que o dobro do tamanho de um Tiranossauro Rex. Os restos do Cooper foram encontrados em uma fazenda no interior de Queensland e levou mais de 15 anos para que cientistas pudessem estudá-los e confirmar que se tratava de uma nova espécie. O dinossauro pertence à família dos saurópodes, aqueles enormes herbívoros de pescoço comprido que habitaram a Terra há mais de 96 milhões de anos. Essa descoberta colocou a Austrália no mapa das maiores descobertas paleontológicas do mundo. Número 11. Gnomosville, a cidade dos gnomos. Prepare-se para um dos lugares mais peculiares da Austrália. Gnomosville é uma pequena área na região de Ferguson Valley, no oeste do país, que abriga milhares de gnomos de jardim. Sim, você leu certo. Uma cidade inteira feita de gnomos. Ninguém sabe ao certo como isso começou. Algumas histórias dizem que alguém deixou um gnomo solitário ali. E logo outras pessoas começaram a trazer mais e mais figuras, criando uma vila mágica. Hoje, há milhares dessas estátuas espalhadas pela floresta, cada uma com um estilo e personalidade única. Muitos acreditam que os gnomos trazem sorte e proteção para os jardins, e a fama do lugar só cresce a cada ano. Visitantes do mundo inteiro fazem questão de deixar seus próprios gnomos por lá, aumentando ainda mais essa cidadezinha inusitada. Se você gosta de coisas curiosas e surreais, Gnomesville é um destino que definitivamente merece uma visita. Número 12. A maior cerca do mundo. Se você já ouviu a icônica frase "Um dingo comeu meu bebê", então vai entender a importância dessa cerca. Há séculos a Austrália enfrenta um problema com os dingos, uma antiga linhagem de cães selvagens que se tornou uma verdadeira praga para os fazendeiros. Acredita-se que os dingos chegaram ao continente há mais de 4.000 anos, provavelmente trazidos por navegadores estrangeiros. Sem predadores naturais, esses cães se multiplicaram e voltaram a agir como seus ancestrais lobos. Isso causou um enorme impacto na pecuária, já que os dingos passaram a atacar ovelhas e gado. Para conter essa ameaça, no século XIX, o governo australiano construiu a chamada Grande Cerca dos Dingos, uma barreira colossal que atravessa o país. Com mais de 5.600 quilômetros de extensão, essa é a cerca mais longa do mundo. Ela é tão extensa que ultrapassa o tamanho da muralha da China. A estrutura foi eficiente e conseguiu reduzir drasticamente os ataques dos dingos, protegendo milhões de ovelhas ao longo dos anos. No entanto, sua existência também trouxe impactos ambientais, já que a ausência dos dingos permitiu a superpopulação de outros animais herbívoros, causando um desequilíbrio na vegetação. Mesmo assim, a cerca continua sendo uma das construções mais impressionantes da Austrália, protegendo fazendas e pastagens há mais de 100 anos. Número 13. A floresta que cresceu dentro de um naufrágio. Nas águas da Baía de Homebush, em Sydney, esconde-se um espetáculo da natureza e da história. Ali, uma antiga embarcação enferrujada se transformou em algo totalmente inesperado. Uma floresta flutuante. O SS Airfield, um navio a vapor construído em 1911, já foi um dos grandes transportadores de carvão e suprimentos durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, após décadas de serviço, ele foi aposentado e abandonado na baía. O que ninguém esperava é que, com o tempo, a natureza tomaria conta da embarcação. Manguezais começaram a crescer dentro da carcaça enferrujada, criando um ecossistema único e belíssimo. Hoje, esse navio fantasma coberto de árvores é uma atração turística e um dos pontos mais fotografados da região. Esse é um exemplo perfeito de como a natureza sempre encontra uma forma de transformar ruínas em algo espetacular. Número 14. O Túnel dos Vagalumes. Na escuridão de um túnel ferroviário abandonado na Austrália, uma cena mágica acontece todas as noites. Esse local, conhecido como o Túnel dos Vagalumes, fica no Parque Nacional Wollemi, a algumas horas de Sydney. Originalmente construído no início do século XX, esse túnel ferroviário foi desativado em 1940 e desde então ficou esquecido pela humanidade. Mas a natureza viu nele a oportunidade perfeita para criar um espetáculo de outro mundo. Milhares de pequenos vagalumes bioluminescentes agora habitam o interior do túnel, iluminando-o com uma luz azul esverdeada mágica. O efeito lembra um céu estrelado subterrâneo, criando um cenário surreal que atrai visitantes do mundo inteiro. Para testemunhar essa maravilha,
É preciso entrar no túnel em total silêncio e sem luzes artificiais. Basta esperar alguns minutos no escuro e logo as pequenas criaturas começam a brilhar ao seu redor. Uma experiência verdadeiramente inesquecível. Número 15. A cidade subterrânea dos mineradores. Você conseguiria viver debaixo da terra? Pois em Coober Pedy, uma cidade no sul da Austrália, essa é a realidade de boa parte da população. Esse pequeno município é conhecido como a capital mundial do ópalo, pois cerca de 70% da produção global dessa pedra preciosa vem de lá. Mas o que realmente chama a atenção é que metade dos habitantes vive em casas subterrâneas. O motivo? O calor escaldante do deserto. No verão, as temperaturas podem ultrapassar 45 graus Celsius, tornando a vida na superfície quase insuportável. Por isso, os moradores escavaram suas casas dentro de antigas minas, onde a temperatura se mantém amena o ano todo. Dentro dessas cavernas artificiais, existem quartos, cozinhas, igrejas e até mesmo hotéis. Além de oferecer um refúgio contra o calor, essa cidade subterrânea virou um dos destinos turísticos mais peculiares da Austrália. Depois de mais de 100 anos vivendo nesses túneis, os moradores de Coober Pedy já se acostumaram com esse estilo de vida único e não planejam se mudar tão cedo. Número 16. As Pedras do Diabo. Essas enormes formações rochosas são um dos símbolos mais marcantes do Outback australiano. Conhecidas como Devil's Marbles, ou Mármores do Diabo, essas pedras gigantes são verdadeiras maravilhas da natureza. Localizadas no território do norte, essas formações se originaram há milhões de anos, quando blocos maciços de granito começaram a se desgastar devido à erosão do vento e da água. O resultado? Rochas arredondadas que parecem ter sido esculpidas à mão. Além da aparência surreal, as Devil's Marbles são sagradas para os povos aborígenes locais. Segundo suas lendas, essas pedras seriam os ovos fossilizados da serpente arco-íris, uma figura mitológica muito importante em sua cultura. O parque onde ficam as Devil's Marbles cobre mais de 1.800 hectares e muitas das pedras têm mais de 6 metros de altura. Visitantes podem explorar esse cenário impressionante, que fica ainda mais bonito ao amanhecer e ao pôr do sol, quando as pedras assumem tons avermelhados brilhantes. Se você quer conhecer um dos lugares mais emblemáticos da Austrália, esse é um destino imperdível. Essas descobertas provam que a Austrália é muito mais do que cangurus e praias paradisíacas. Esse país é repleto de mistérios, formações naturais incríveis e histórias fascinantes que continuam surpreendendo o mundo. E a verdade é que ainda há muito mais para explorar. Quem sabe o que será descoberto nos próximos anos? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!